Pode ser assim. O único problema é que eu tenho aula de inglês às 16, então não vou poder ficar muito tempo. Ah, não, dá tempo. A Emily acabou de avisar que talvez ela atrase por conta da conexão. Tudo bem. Não tem problema, Elisa. Então, ó, tá marcado para as 15. Deixa eu anotar aqui no meu caderninho cor-de-rosa. Beleza. Tá? Então fica marcado para as 15, tá? Quem mais quiser tirar dúvida, pessoal, às 15. Às 15. Às 15 a gente tira a dúvida, beleza? Bom, então como eu estava falando, né? O conteúdo de hoje, MRUV, ele é rápido para passar, tá? Depois eu vou fazer a resolução de alguns exercícios, ok? Selecionados aí. E aí eu vou pedir para vocês fazerem como atividade também alguns exercícios resolvidos lá da lista de exercício, tá? Do livro, desculpa, lá do livro. Beleza? E umas atividadezinhas também, beleza? Por quê, pessoal? MRUV a gente não usa só em movimento retilíneo na horizontal, mas também na vertical, né? Porque a gente tem a aceleração da gravidade. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos falar sobre ele, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Na hora que eu fui fazer o questionário, apareceu uma coisa sobre tempo, uns trecos assim, né? Aí na hora que eu respondi, apareceu outra questão, sendo que era sobre tempo e distância, um treco assim, entendeu? Eu não sei explicar a pergunta. Eu sei o que aconteceu, Sara. Eu até vi você fazendo teu questionário. Aconteceu o seguinte, eu coloquei as questões lá e depois eu abri por engano o questionário para fazer outro questionário. Não, foi erro meu. Então se você se confundiu e acabou prejudicando tua nota aí, você me fala que depois eu reseto tua tentativa, tá? Não, senhor, aí eu fiz a segunda vez, eu achei até melhor, porque tipo, no negócio do tempo, eu tinha ficado muito confusa. Eu falei, nossa mãe, não lembro como faz isso aqui. Eu fiquei pesquisando, não conseguia fazer. Aí eu tinha chutado. Aí na segunda vez eu entendi a outra pergunta que tinha mudado, né? Uhum. Aí eu consegui fazer e fiquei com 10. Na verdade foi erro meu, viu, Sara? Te peço até desculpa, que eu vi que você estava fazendo. Aí eu estava editando um outro questionário para vocês e eu abri a questão do questionário anterior, entendeu? Aí deu essa confusão aí eu peço desculpa. Quem me ajudou a ver isso até foi a Bianca. Obrigado, Bianca. Porque ela veio perguntar um negócio para mim sobre o questionário, eu não lembro o que, e aí eu vi que, putz, eu fiz cagada aqui, aí né, deu para consertar. Mas qualquer coisa, se te prejudicar aí, depois você me fala que a gente reseta, tá bom? Fica tranquilo. Na primeira vez que eu fiz... A Letícia também, ela queria falar com você, a Letícia de Fátima, porque você resetou a prova dela toda, é que aconteceu. A segunda vez que ela foi fazer a prova, ela ficou com uma nota menor. E aí você resetou a prova toda, todas as tentativas dela, que não é ela que ia conversar com você. Ah, então. Eu acho que a gente já resolveu. Porque ela falou pra mim, né, que pra tentar resetar uma questão. E uma questão, pessoal, aí fica pra todos, né? Eu não consigo resetar. Ou eu reseto a tentativa inteira, ou eu não reseto nada. Então, se vocês falarem assim pra mim, Raul, deu um problema aqui e tal, tava na minha segunda tentativa. Beleza, vamos resetar. Só que aí eu vou resetar a prova inteira, tá? Então já fiquem com a consciência aí de que vocês vão ter que fazer de novo. Mas é até bom que às vezes aumenta a nota. Tá? Beleza, pessoal? E não adianta vocês entrarem, passar todas as questões, fazer de qualquer jeito na primeira vez para tentar pegar o feedback lá as respostas para depois fazer de novo. Porque, como eu falei, elas vão mudando, tá? Se não vai mudando a resposta, vai mudando o jeito de cálculo. É diferente. Eu faço tudo, cada aluno vai pegar um questionário, beleza? Então, não adianta vocês tentarem dar uma desperta aí comigo. Beleza, pessoal? Então tá. Se alguém tiver mais alguma questão aí sobre isso, pode chamar, tá bom? Bom, então, na última aula, pessoal, a gente viu alguns conceitos básicos da física mais relacionado ao movimento, né?
por meio da apresentação de algumas teorias e de leis, modelos, né? Vocês lembram? Que eu falei lá sobre o que era ponto material, o que era ponto referencial, o que era uma trajetória, né? Então a gente estudou aí os princípios básicos do movimento na última aula. E aí já demos um gancho para movimento retilíneo uniforme, ok? Bom, tratamos também sobre grandezas escalares, vetoriais e tudo mais. Agora, pessoal, com os conceitos que a gente tem lá de movimento e já entendendo o movimento retilíneo uniforme, que é aquele que tem velocidade constante, a gente já consegue dar um passinho a mais e começar a falar sobre um movimento onde a velocidade já não é mais constante. Ela varia com o tempo, ok? Só que a gente vai perceber que ela tem que variar de maneira linear, tá? Mas varia no tempo, tá certo? Então o que a gente viu na última aula lá foi, né, isso daqui, o movimento retilíneo uniforme. Foi o movimento retilíneo uniforme. E nele, pessoal, a gente tinha que a velocidade era uma razão entre a variação do deslocamento, né, a variação da distância percorrida, dividido, né, pela variação no tempo. Uma razão, então, era variação em x sobre variação no tempo. E eu falei, né, que variação, a gente destrinchando o que era variação, nada mais é, né, do que o valor final menos o valor inicial de alguma coisa, certo? E também a gente chegou a pegar aqui, né, a lei horária do movimento retilíneo uniforme, tá? Que possibilita a gente de calcular coisas como o deslocamento ou a posição de um corpo em um determinado instante de tempo, né? Em função da velocidade e da posição inicial, ok? E claro, né, a gente viu lá nas aulas assíncronas também que isso daqui, né, poderia servir como uma descrição matemática de como o movimento acontecia, certo? Onde a gente tinha um x de t aqui, um x, igual a uma posição inicial mais uma velocidade vezes um t, né? Que era uma equação que descrevia o movimento daquele corpo, claro, em movimento retilíneo uniforme, ok? Bom, tem exercício sobre isso daqui também, tá? Eu faço tanto o assíncrono como a questionário lá. Então essa condição aí, pessoal, eu falei na última aula que ela era um pouquinho difícil de ser alcançada, né? Porque você tinha que ter uma velocidade constante em todo o tempo, em todo o trajeto. E aí fica um pouco complicado, né? Porque você vai ter que subir um morro, você vai ter que descer um morro, você vai ter que dar uma diminuída na velocidade. Ou senão, você não vai conseguir, vamos supor, partir no momento inicial, né? Na hora que você sai com o seu carrinho, você já não sai a 100 por hora. Você sai a 0 e vai aumentando a tua velocidade gradativamente até atingir os 100 por hora. E esse que é o maior problema aí, né? A variação de velocidade ao longo do percurso, a gente ainda consegue descrever por meio de gráficos e a gente até consegue tratar ela como um movimento retilíneo uniforme. Agora, quando a gente parte da velocidade inicial, que seria 0, até 100 km por hora ou 100 metros por segundo, o que seja, aí já fica um pouco complicado, porque a gente não consegue sair a 100 km por hora no instante inicial. Por isso que a gente tem o tal do movimento retilíneo uniformemente variado, que já vai inserir o conceito de aceleração nos nossos estudos, tá? Então o que eu coloco aqui como conceito para vocês lembrarem, né, que pensa num carro partindo do repouso até alcançar a velocidade de 100 km por hora. Isso é o normal que a gente vê, né? O carro ele não parte, não está no repouso e instantaneamente está a 100 km por hora, tá? Isso seria velocidade
constante. O que acontece é a velocidade aumentando ao longo do tempo conforme uma aceleração. Agora, nesse caso aqui do movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração vai ser constante. Ok, pessoal? Então, ó, percebam que agora, ao invés da gente falar em velocidade constante, a gente vai falar em aceleração constante. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Até aqui tá beleza? Todo mundo? Beleza. Então Sim, tá. professor. Então tá. Então, ó, vocês lembram que lá no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha esse gráfico aqui, né? Que eu falei para vocês, olha, esse gráfico aqui, ó, ele forma uma reta, né? Que no eixo Y aqui eu tenho o deslocamento e no eixo X eu tenho o tempo, tá certo? E eu falei para vocês, né, que a velocidade era constante e quem mudava eram esses dois caras aqui, iam aumentando, né, tanto o deslocamento quanto o tempo. E a inclinação dessa reta aqui nada mais era do que a própria velocidade, tá certo? Agora, olha que interessante aqui no MRUV. No MRUV, a velocidade ela não é constante, ela é variável ao longo do tempo. Agora, a aceleração tem que ser constante. Olha o que mudou. O gráfico, pessoal, acaba sendo o mesmo. A variação da velocidade ao longo do tempo, ela vai ser linear. Linear quer dizer que é retinha, tá? Beleza? A variação tem que ser linear, tá? Então ela não é descrita, não é uma parábola, tá? Ela é linear, ok? No tempo. E quem que vai ser a inclinação dessa reta aqui no MRUV? Quem responder para mim ganha meio ponto. Quem que é a inclinação dessa reta aqui, ó, no MRUV? Alguém sabe me falar? Olha o João Gabriel. Olha que menino. Olha que belezinha. Acertou, João. É isso aí. Assim como nós tínhamos no movimento retilíneo uniforme a velocidade sendo descrita pela inclinação dessa reta, nós temos a aceleração sendo descrita pela inclinação dessa reta aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? E o que quer dizer, né, que simplifica para a gente, é que a aceleração vai ser constante ao longo do tempo, do mesmíssimo jeito que a gente tinha a velocidade lá no MR1. Ok, pessoal? Ficou claro isso daqui? Beleza. Beleza. Então tá. E aí, né, a gente já consegue tirar desse gráfico aqui algumas relações que a gente vai usar ao longo do curso aí todo, tá? A gente vai usar MRUV, pessoal, até lançamento oblíquo, certo? Lançamento oblíquo, até lançamento oblíquo lá. E às vezes algum conceitinho ou outro. Então, prestem bastante atenção, hein? Desse gráfico aqui, a gente já consegue tirar uma informação, que a aceleração nada mais é do que a velocidade ou a variação na velocidade dividido pela variação no tempo. Por que eu falo isso, né? Tirando do gráfico dá para saber isso. Porque vocês lembram lá que eu falei que isso daqui, rebatendo para cá, eu tenho esse eixo projetado aqui. E esse eixo do tempo aqui, ó, o conjunto vai formar um triângulo retângulo, certo? Se eu quero saber a inclinação dessa reta, eu posso calcular essa inclinação por meio da tangente da reta, certo? Então a tangente de um ângulo alfa qualquer aqui é dado por ΔV, que é a variação na velocidade, dividido por ΔT. E é o que eu falo aqui, né? Que a aceleração
nada mais é do que uma velocidade final menos uma velocidade inicial, dividido por um tempo final menos um tempo inicial. Ou, trocando em miúdos, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Pessoal, ó, não confundam aceleração com velocidade média. Velocidade média é ΔX sobre ΔT. Ok? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ok? E aí, ela é tão diferente, né? Ela é tão diferente que se a gente for olhar aqui a unidade de medida da aceleração, a gente vai ter que metros por segundo dividido por segundo, na hora que eu for fazer essa continha matemática aqui, eu vou perceber que eu vou ter aqui como grandeza para a aceleração o metro por segundo ao quadrado. Ok? Diferente da velocidade média. Professor, Oi, meu. a Emily mandou no chat que ela não tá conseguindo ver a apresentação. Não? Ixi. E a tua internet, né, Amy? Ei, caceta, hein? Vendo que o senhor está apresentando. Nossa, todos estão vendo, né, pessoal? Ô, Emily, tenta sair da sala do Google Meet aqui e entrar de novo. Por favor. Que às vezes ele volta, tá? Beleza? Bom, então, pessoal, ó, não confundam, tá? Só pegar o fio da meada aqui, não confundam aceleração com velocidade, ok? A aceleração está relacionada com a variação da velocidade. Tranquilo? Bom, e do mesmo jeito que a gente tem aquelas equaçõezinhas, não, né? Aqui a gente só tem a função horária e tudo mais, né? Do MRU. Agora a gente vai ter as derivações também do MRUV, tá certo? As equações de derivação aí, vamos dizer assim, tá? Então, ó, por vezes, seria interessante nós sabermos a velocidade de uma partícula se deslocando em MRUV em um determinado instante de tempo. Então, é a função da velocidade em relação ao tempo, ok? Então, a gente, para fazer isso, a gente só precisa brincar com a equação aí da aceleração para isolar uma velocidade final. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei esse ΔT que está aqui embaixo, joguei para o outro lado. Ah, aqui é um ΔT, né? Deixa eu mudar aqui, para não confundir. Peguei essa variação da velocidade aqui, né, que é o meu ΔT. Tirei daqui de baixo, joguei lá para o outro lado multiplicando, né, com o A. E a velocidade inicial que estava com sinal negativo aqui, eu joguei para o outro lado com sinal positivo. E aí, olha que bacana. Eu tirei a função da velocidade em relação ao tempo de um ponto material aí em MRUV, certo? A velocidade inicial é a velocidade do ponto material no instante t igual a zero. Ok, pessoal? Então, ó, a primeira equaçãozinha que vocês têm que anotar e guardar, aliás, a segunda, né? Porque a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, é a primeira. A segunda é que a velocidade final é dada por velocidade inicial mais uma aceleração vezes uma variação no tempo, ou simplesmente tempo. Ok? Beleza? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Emily, você está conseguindo ver de novo? Conseguiu sair e voltar? Pode falar, João Pedro. João Pedro. Claro. Esse daqui, né? Esse daqui? Tem alguma dúvida aqui? Ou é só para anotar mesmo? Anotou?
Ele disse que já foi, professor. Beleza, obrigado. Obrigado, Johanna. Bom, então, ó, segunda equaçãozinha que vocês têm que anotar e de onde que ela sai é a função da velocidade em relação ao tempo. Beleza? Agora, tem uma terceira equaçãozinha, e essa daqui já é um pouquinho mais chata, tá? Que é uma situação, né? É uma equação que demonstra uma situação em que a gente precise conhecer a posição de uma partícula em um determinado instante de tempo, certo? Se essa partícula estiver em mRUV, tá? Então, a gente fazendo um jogo da equação aí, né? E tudo mais, juntando algumas equações e tudo mais, a gente chega nessa função aqui. Eu não vou demonstrar para vocês, porque senão fica maçante e chato. Se vocês quiserem, vocês podem, como sugestão, refazer o tratamento matemático que está na página 69 do livro. Opa, eu não lembro se está na página 69, porque eu troquei o livro do ano passado. Eu não lembro, eu vou ver aqui para vocês, tá? Mas vocês podem refazer para saber de onde que sai essa equação. Por hora, pessoal, vocês precisam ter essa equaçãozinha aqui anotada, tá? Para a gente saber como é que vocês... E depois a gente saber como é que vocês vão usar, tá? Mas o que vocês têm que saber aqui é que essa função é a função da posição em relação ao tempo, ok? Então percebam que eu posso saber qualquer posição no espaço, se eu tiver o espaço inicial, a velocidade e a aceleração, ok? Então, se o espaço inicial for 0, a velocidade inicial for 0 e eu tiver só aceleração, né, só tenho aceleração, eu quero saber depois de, sei lá, 10 segundos qual vai ser a posição, eu consigo calcular. Beleza? Aqui ficou alguma dúvida? Anotem essa daqui também, ó. O que é esse zero do lado do x? Esse zero do lado do x, Duda, ele só quer dizer assim, ó, olha, isso daqui, esse x aqui, é diferente desse. Esse x com um zerinho quer dizer posição inicial. O x sem o zero é posição final. Só isso. A mesma coisa para V. Aqui, ó, tá vendo? V0. Esse zerinho quer dizer que essa velocidade é a velocidade inicial e não a velocidade final. Ficou claro? Isso, Sofia. Essa é a tal do sorvetão, né? Só que como eu falei lá na última aula, a gente... Opa, peraí que alguém falou. Mas aí nós trocamos esse valor, né? Não, você só vai substituir. Isso daqui inteiro, Duda, ó, é incógnita, tá? X0 aqui, ó, o zero só quer dizer que é a posição inicial. Ou alguma coisa inicial. Só isso. Não vai fazer nada com ele. Fica tranquila. Tá? É só para demonstrar a incógnita ali, que é a posição inicial. Então, sempre que vocês verem uma variável, né, uma incógnita, um x, um y, um z, com um zerinho embaixo, quer dizer que é o ponto de origem. Zero remete ao ponto de origem, ao ponto inicial. Ok? Beleza? De nada. Ô Sofia, essa é a tal da equação lá do sorvetão, tá? Só que como a gente aqui está usando o eixo X no deslocamento, né, quer dizer, deslocamento horizontal, então eu uso o deslocamento como a demonstração como eixo X, tá? Lá vocês aprendem S0 é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, né? Vocês usam no lugar do X, vocês usam S. Mas como eu falei na última aula, o S é de space, que vem do inglês, né? É mais conveniente a gente usar o eixo X, né? Primeiro que a gente está no Brasil, né? E segundo que o eixo X já demanda vocês, né? Já aloca vocês a um deslocamento horizontal. Guardem bem isso que eu estou falando, tá, pessoal?
O eixo X, quando eu coloco aqui deslocamento em X, eu quero dizer que o deslocamento está acontecendo na horizontal. Nós vamos chegar a usar essa equação aqui para objetos em queda livre e a gente vai mudar isso daqui para y. A equação vai ser a mesma, só que a gente vai estar falando de um outro eixo cartesiano, ok? O deslocamento está acontecendo em um outro eixo. Por isso também que eu não uso o S aqui, tá? Porque a gente vai falar por horas, né? Nesse caso aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente está falando de um deslocamento na horizontal. Quando a gente estiver falando de, por exemplo, partículas em queda livre ou corpos em queda livre, a gente já não está mais falando da horizontal, a gente vai estar falando da vertical. E aí eu vou mudar isso daqui, de x para y. Mas a equação é a mesmíssima, tá? Beleza? Isso, Sofia, isso aí. Ok? Você lembra, né, que no eixo x nós temos, ele é horizontal, e no eixo y é vertical. O A significa aceleração? Perfeito, Matheus, aceleração dessa equação aqui, ó. Ok? Esse Azinho aqui, ó, esse Azinho aqui é a aceleração que vem dessa equação aqui. Mas vocês não vão ter que tirar dessa equação, né? Eu vou dar o valor da aceleração, eu vou dar o valor da velocidade, enfim, tá? Agora, por vezes pode ser que vocês tenham que calcular essa aceleração para colocar nessa equação, mas enfim, tá? Vai depender do exercício. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pode falar, Sofia. Instante, Sofia. Você tem que olhar para instante como tempo, tá? Vamos supor assim, ó. Tua mãe fala para você fazer uma coisa bem rápida, tá? Fala assim: Sofia, vai lá lavar essa louça agora. Você fala assim: peraí, mãe, eu tô vendo aqui a aula do Raul, no instantinho eu tô aí. Quer dizer, que é rapidinho, tá? Instante, você pode ver como um intervalo de tempo bem rápido, ok? Tranquilo? As aulas assíncronas têm exemplo dessas equações com número? Tem sim, Duda. Eu vou fazer para vocês, tá? Eu não faço aqui porque senão fica muito corrido. Nas aulas assíncronas eu faço mais devagarinho, ok? Fiquem tranquilos, tá? Então tá, mais alguma dúvida, pessoal? Mas se ele estiver perguntando sobre o instante de determinada coisa, tá? Aí seria usar a do sorvetão. Ah, não, ó, Sofia, pera lá, ó. Se você estiver falando de qualquer um dos movimentos, tá? Tanto o MRU quanto o MRUV, tá? Eles podem ter instantes de tempo diferentes, certo? Ó, eu posso falar assim lá em um determinado exercício, tá? Um carro inicia o seu deslocamento no instante de tempo zero. Quer dizer, é naquele instante de tempo, é naquela posição de tempo, zero, inicial, certo? E tem o seu deslocamento descrito por MRU, então quer dizer que a velocidade vai ser constante, ok? E termina o seu movimento no instante de tempo 4 segundos, por exemplo, tá? Quer dizer que naquele instantinho lá, ó, bem naquele instante de 4 segundos, não mais e não menos, ele terminou o seu movimento, tá? Agora, eu posso usar o mesmo termo instante de tempo para descrever um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Não é porque você falou em instante que você tem que usar uma equação ou outra, ou um tipo de movimento ou outro, tá? Instante é só para denotar, né? É só para vocês saberem
que eu estou me referindo, ou o exercício está se referindo a tempo. Ok? E é naquele tempo determinado. Beleza. Ficou claro agora? Beleza, entendido. Então tá, ó. Então, mais uma equaçãozinha que vocês têm que guardar. Anota aí. Essa é a equação da posição em relação ao tempo. Função da posição em relação ao tempo. É fácil guardar os nomes dela, pessoal. Porque ó, você vê aqui ó, o que está antes da igualdade? Velocidade. E o que vai ser a incógnita aí que vocês vão entrar como função é o tempo, é o que está multiplicando as coisas, tá? Ó, aqui é a função da posição em relação ao tempo. Posição é o que está antes da igualdade, tempo é o que está multiplicando os termos aqui, tá vendo? Ó, tranquilo? Agora, no MRUV, eu tenho mais uma equação ainda, uma quarta equação. Enquanto no MRU só tinha duas, né? Agora no MRUV eu vou ter 4. Beleza? E a quarta equação, pessoal, é a famosa equação de Torricelli. Tá? E essa equação de Torricelli, ela é uma função da velocidade em relação ao deslocamento. Tá? Que é o ΔX. Então, velocidade em relação ao tempo, em função do deslocamento, é a nossa chamada equação de Torricelli. Ô Raul, para que eu vou usar? Vamos supor que você queira saber a velocidade de um corpo em um determinado espaço do deslocamento ali. Qualquer espaço, tá? Você vai conseguir saber essa velocidade em razão da sua velocidade inicial e da aceleração. Ok? Ficou claro essa daí também, pessoal? Anota essa daqui também, ó. Equação de Torricelli é a velocidade em relação ao espaço percorrido, ok? Beleza? E aqui, né, por vezes eu vou dar para vocês, né, a velocidade inicial e a aceleração. Beleza? Talvez vocês tenham que jogar com essa equação aqui, né, para saber outra incógnita, mas isso daí é do exercício, tá? Ah, e sempre lembrem, pessoal, que ΔX é uma posição final menos uma inicial, hein? Não pode esquecer, porque se eu der só uma posição inicial, vocês vão ter que tirar a posição final aí, descobrir a posição final, coisa do tipo, tá bom? Então sempre lembrem que ΔX é variação de alguma coisa, qualquer delta, né? Variação de alguma coisa é x final menos o x inicial. Certo? Beleza, pessoal? Essa tem algum macete para decorar? Cara, tinha. Vi meu vô mais duas. Ah, não lembro. Mas tinha um macete, sim. Tinha um macete. Eu vou inventar um macete então para vocês depois, qualquer coisa, tá? Aí eu apresento. Se a minha criatividade estiver boa, eu apresento para vocês na aula assíncrona, tá bom? Pode ser? Beleza? Tá bom. Vou me esforçar. Vou ativar a criatividade aqui para. Tá bom? Tá. Então, pessoal, ó, pro MRUV, a gente fechou aí 4 equações que a gente vai ter sempre que lembrar, tá? Ó, a primeira é da aceleração, que a aceleração é ΔV sobre ΔT. A segunda é a função da velocidade em relação ao tempo. E a gente pode falar assim, ó, vi meu vô há tempos.
Vi meu vô há tempos. Ó, já dá para guardar uma aqui. Vi meu vô há tempos. Olha, que criativo. Certo? A terceira equação que a gente tem que guardar do MRV é a função da posição em relação ao tempo. Ok? Que é a que a Sofia falou que ela guarda lá como sorvetão. Ok? Eu não gosto porque a gente está usando x e o sorvetão usa s. Mas é só substituir por x. Ok? Que é o meu x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Tranquilo, pessoal? E a quarta equaçãozinha que a gente tem é a função da velocidade em relação à posição, que é a nossa equação de Torricelli. Ok? Tranquilo, pessoal? Que eu vou arrumar um jeito de vocês guardarem também a equação de Torricelli. Certo? Vou ver depois. Eu tenho um vídeo que fala de algumas frases para decorar. Olha que legal. Gostei, Isabela. Eu sou mais chucrão. Eu vou decorando na cabeça. Ou se não, eu decoro. Eu aprendi estudando assim, tá? Eu aprendo a destrinchar e abrir a equação para virar essa daí. Porque se você esquecer, você faz a equação, entendeu? Mas fica a critério de vocês. Tá? É o jeito de cada um estudar. Vi meu avô há tempos, que vixe, remédio muito a minha vida. Ah, pois é. Oh, meu Deus, a minha aula ficou triste para a Johanna. A Isabela então ficou encarregada de mandar um vídeo para vocês com frases para decorar essas equações, tá, pessoal? E a Sofia perguntou, Torricelli é o nome do cara que fez, né? Torricelli foi o cara que estudou os movimentos, né? E aí, por meio das equações dele, dos estudos dele, ele encontrou e disponibilizou para a gente essa equação aí, tá bom? A maioria está, a Rania falou. Ok, obrigado. Se alguém tiver lá e precisar só pedir, acabou com a manhã da Johanna. Ô, Johanna, desculpa, hein? Isabela, a Ellen tem um macete muito bom. Qual que é o macete da Ellen? Eu queria saber. O macete que a Ellen tem. Ó, e sabe outra coisa que eu fazia também, pessoal? LOD. Me fala, Ellen. LOD? Ah, começar a rir é zoeira. Certeza que já estão zoando com a minha cara. Senhor, é porque a Sofia chama Sofia Lodge. Ah, entendi. Aí ela é uma macete. Ah, já entendi. Então a Sofia é a nerdzinha que vocês ficam procurando para colar, né? Ah, danado. É besteira de ver que me ensinou assim. Ah, tá, entendi. Entendi já. A Sofia... no vídeo tem umas besteiras também. Entendi, cara. Não é culpa minha, é culpa do TikTok. Beleza, pessoal. Ó, o que eu costumava fazer também para estudar, quando eu estava lá fazendo vestibular, estudando isso daqui, eu pegava essas equações, por isso que eu gosto de deixar assim, tá, pessoal? As equações todas bem explícitas. Vocês conseguem ver aqui, né, também, ó, tá explícita aqui e tal. O que eu fazia? Eu cortava papelzinho, escrevia a equação e ia colando assim na parede. Aí na minha parede assim, tinha um monte de equação assim, que eu olhava, na hora que eu estava fazendo um exercício, eu saía caçando a equação que mais se ajustava, né? E aí, essa daqui se ajusta, porque ele está falando, por exemplo, ele está falando de variação na velocidade e variação no tempo. Então ele quer saber a aceleração. Então eu uso essa equação. Ele está falando de aceleração, mas ele deu a velocidade inicial e falou que o movimento começa na origem zero, né? Então eu já sei que eu tenho que usar essa função aqui, tá? Eu ia colando, né? Conforme eu ia estudando, né? A equação ia aparecendo, eu marcava ela num papelzinho assim e colava na parede. Se servir para alguém também, né? Beleza. Professor, se eu sair é porque meu notebook descarregou, não estou achando carregador. Não tem problema, Letícia. Do jeito que eu sou boa, nossa, eu testo todas essas formas e mesmo assim dá errado. Sara,
Mas para fins de treino, é muito legal vocês tentarem ir usando as equações. Tá? Isso daí faz vocês guardarem a equação mais fácil. Porque você está usando tanto, né? Hã? Igual ontem, eu tava fazendo trabalho de eletricidade básica, eu acho. Aí tinha que colocar os LEDs no nosso nome. Eu coloquei o nome do meu professor. Eu fui perceber depois que já tinha acabado o negócio. Ah, mas acontece, viu? Meio lerdo eu também sou, viu? De vez em quando eu tô fazendo as atividades pra vocês aqui, eu até babo. Tão lerdo que eu sou também. É normal, viu? A gente tá nesse processo aí contínuo de evolução e a gente às vezes dá umas rateadas aí. É normal, tá, pessoal? Bom, pessoal, então, ó, o que eu tinha para falar sobre MRUV era isso, tá? É claro, eu vou fazer alguns exercícios com vocês e vou colocar atividades lá, e no meio dessas atividades eu vou colocar, eu vou pedir para vocês fazerem exercícios resolvidos do livro, tá? Ah, qual livro, Raul? Pô, o livro lá que eu disponibilizei para vocês do Gaspar, que eu coloquei lá no Moodle lá, que é esse daqui, ó. Beleza? Então eu vou chegar para vocês e falar assim, ó, refaça o exercício resolvido da página tal. Então vocês vão ver aqui, ó, ele tem exercícios resolvidos, tá vendo? Você vai lá e você vai refazer o exercício. Ah, mas para que serve isso? É só para eu copiar aqui, Raul? Não. Eu quero que você pegue o exercício, tente fazer e depois compare a sua resolução com a resolução do livro. Copiar por copiar, pessoal, para mim não serve de nada, tá? Eu quero que vocês tentem fazer e vejam a resolução. E é claro, né, que associado a isso, eu vou gravar uma aula assíncrona também, tá? Com resolução de exercícios mesmo, ok? E vou colocar algumas atividades lá, um questionáriozinho para vocês responderem, tá? Não é prova, não fiquem preocupados, não é prova, os questionários nunca são provas, tá, pessoal? Parece, mas não é, tá? Ah, e outra coisa que eu vou pôr para vocês lá, para quem quiser, tá? Para quem quiser. Adorei essa tabelinha com as formas, será que poderia fazer mais dessas formas? Fica mais fácil de entender. Claro, Johanna, claro, eu vou fazer assim. Ah, eu estou devendo até eu esqueci, um resumo de MRU e MRUV, né? Eu vou fazer, tá? Para vocês, para disponibilizar lá, que eu esqueci do MRU. Beleza? A respeito do problema que eu estou para abrir a atividade, a gente resolve isso na aula às 15 horas hoje? Pode ser, Matheus? Às 15 horas. Pode ser? Tranquilo? Ah, o que eu estava falando, pessoal. Como fins de estudo, eu não vou obrigar ninguém a fazer, não é obrigado não, hein, pelo amor de Deus. Quem quiser estudar mais, vai ajudar, né? Vai ajudar tanto na prova quanto resolução de exercício e na vida de vocês em vestibular. Eu vou colocar para vocês alguns exercícios que eu tenho aqui de vestibular. São esses aqui, ó. É uma lista muito grande, tem, nossa, quer ver quantos exercícios? Tem mais de 500 exercícios aqui, ó. 538 exercícios. Tá? Ô Raul, mas eu preciso fazer isso daqui? Não, não precisa fazer. Não é obrigado. Só que eu vou colocar lá. Se você quiser fazer para treinar, pode fazer. Tá? E o que tem aqui, ó? Nesse caderno de questões, olha, eu tenho questão sobre vetor para vocês treinarem. Eu tenho questão lá em cima sobre o MRU, tá vendo? Trajetória, desde o mais básico até um pouquinho mais avançado. Eu tirei até alguns exercícios daqui, claro, modificando, né, as coisas. Eu tenho exercícios aqui de MRUV, ok? E todos eles, pessoal, na hora que você olha lá embaixo, ó, você tem o gabarito, ok? Beleza? Então, para quem quiser treinar para vestibular ou para estudar mesmo, um complemento para estudo, né? Para treinar, eu vou disponibilizar isso daí. Pessoal, física e matemática, vocês nunca vão aprender sem treinar, tá? A prática é que leva ao
a facilidade em resolver exercícios, tá? A teoria, você pode entender bem a teoria, mas às vezes na hora de você aplicar ali por meio de continha, talvez você precise treinar um pouquinho mais. Tudo bem? Então para isso que eu vou deixar lá. Tranquilo? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Beleza. Beleza. Então tá. Então ficamos combinados assim, tá? Eu vou gravar as aulas assíncronas, tá? Que eu vou selecionar alguns exercícios mais complicadinhos aqui para vocês terem base nos outros mais fáceis, tá? E aí até o final da tarde eu disponibilizo para vocês. E tô devendo uns resuminhos lá também. Ah, deixa eu perguntar. Esse esquema de resumo que eu ponho para vocês, que é isso aqui, ó. Eu amo esse seu resumão que vai direto ao ponto e eu acho legal de copiar. Minha mãe até tá pegando suas ideias de resumo. Ah, beleza. Então tá dando certo para vocês. Vocês gostam? Sim, eu acho perfeito também. Beleza, beleza. Eu não fiz de MRU porque como é pouquinha coisa, tá? São conceitos como trajetória, tá? Lá, é pouquinha coisa. Eu não me preocupei. Agora MRUV eu vou ter que fazer, porque já é mais coisa, tá? Mas qualquer coisa eu faço MRUV e MRU. Ok? Ah, beleza. Então continuarei com o resumão. Tranquileba? Porque aí vocês podem usar o resumão na prova também, tá? Fiquem tranquilos. Ok? Então tá bom, meus queridinhos. Então ficamos por aqui por enquanto. Para você também, Bianca. Bom final de semana. Até semana que vem, pessoal. Ó, quem precisar de ajuda com alguma coisa... Obrigado eu, Sofia. Quem precisar Falou, Raul. Falou, Dininho. Tchau. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Obrigado professor. eu, gente. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau. Ó, quem precisar de ajuda hoje à tarde às 15, então eu vou atender o pessoal, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo, beijo. Alexa, me lembra que eu tenho atendimento hoje às 15 horas? Certo. Lembraria você às 15.